capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Samuel. Depois de notarmos a indestrutibilidade da Igreja de Deus, que como o seu Senhor ressurreto, sempre ressurgirá das cinzas da perseguição, no capítulo 11, nós entramos agora no capítulo 12, entre os poderes do espaço. Do espaço. Entre a terra e o lugar mais alto que Deus habita, existe um espaço que é invisível aos nossos olhos, mas que deve existir indubitavelmente. É o mundo espiritual. Amém? Amém. O capítulo 12 da Revelação nos deixa ciente de que sempre existiu e sempre existirá uma guerra espiritual sendo travada, na qual os cristãos, mais que ninguém, estão envolvidos. E qual é essa guerra? Guerra espiritual. É a guerra espiritual. Quando os cristãos começaram a sofrer no primeiro século, no final do primeiro século, as perseguições romanas que se prolongariam por uns 2 séculos ainda, eles precisavam entender que um confronto final estava sendo travado entre as forças do universo, entre as forças maiores do que eles imaginavam. Os inimigos são terríveis e não adianta dialogar com eles, não tem conversa. Mas descobriremos também que temos gente muito mais poderosa do nosso lado, amém? Gente muito mais poderosa do nosso lado, nos ajudando o tempo inteiro à vitória. E o primeiro quadro da guerra envolve a mulher e o dragão. Apocalipse 12, versículo 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, no espaço, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Muito bem. Então o primeiro quadro da guerra envolve a mulher e o dragão. Parece título de filme épico, né? Mas a mulher grávida é representativa não de Maria, como os católicos imaginaram, mas a mulher grávida é representativa
de todos que sendo fiéis, criam e aguardavam o Filho da promessa, o Messias. Amém? Então, a mulher representa o povo de Deus fiel, esperançoso, que guarda a aliança, que guarda as promessas, que espera no seu Deus, ainda debaixo de gemidos. Amém? O povo de Deus fiel sempre foi um povo perseguido. Jesus disse: bem-aventurados sois, quando por minha causa mentirem e disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão No céu. porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então nós podemos ilustrar aí então nesse quadro a busca de Satanás em destruir quem? Destruir Jesus. O dragão está lá pronto para devorar o filho que nascesse. Então podemos ilustrar a busca de Satanás em destruir Jesus. E Jesus pequeno, através lá do rei Herodes. Mas note bem que a cena inclui até a ressurreição de Jesus, amém? Quando ele se torna herdeiro de Deus e assenta no seu trono. Então este quadro, na verdade, ele é um resumo relâmpago das promessas do Velho Testamento que indicavam a vinda do Messias, da vida e obra de Jesus nos Evangelhos e seu atual reinado espiritual à destra de Deus. Amém? O dragão nada consegue contra a criança predita pelos profetas. Lembra Isaías 9:6? Disse assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Amém? Amém. Então Satanás nada podia contra o filho predito pelos profetas. E você lembra aquela parte que fala que a criança de peito colocará a mão na toca da haste e o já desmamado pisará a cabeça do basilisco. Está falando de quem? De Jesus. Amém? Então o que esse quadro está mostrando? Que o dragão nada consegue contra a criança predita pelos profetas. Isaías 9, 6 e 7, 11, 1 e 8. Então a mulher do deserto, a mulher está no deserto, mas está protegida por 1260 dias, né? Isso remete àquelas duas testemunhas do capítulo anterior, que foi a igreja do primeiro século estabelecendo o seu testemunho. Amém? Então vocês estão ficando fera no livro de Apocalipse, hein? Vocês vão poder ensinar esse livro melhor que todos os outros. Então, isso é a igreja estabelecendo o seu testemunho, né? Ela vai ser sustentada durante o período que ela precisa para amadurecer. Então, durante esse período, a igreja foi sustentada milagrosamente, apesar das dificuldades que nunca deixaram de existir neste mundo. Amém? Amém. Então, enquanto estivermos no mundo, passaremos o quê? Aflições. Mas Deus milagrosamente sustenta o seu povo. Agora o segundo quadro aí, versículos 7 a 12, acompanhe comigo. O segundo quadro é a batalha no céu e a expulsão do grande dragão. Vicente, consegue ler 7 a 12? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles.
e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Não entrou dentro de casa. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. Tá vendo? Então o segundo quadro é a batalha no céu. Então quando estamos olhando esse capítulo 12, céu, tem o sentido de mundo espiritual, né? Então, o quadro é a batalha no céu e a expulsão do grande dragão. Então, note bem, o fato de Satanás ser destacado na passagem como o acusador, a sua exclusão indica que depois da morte e ressurreição de Jesus, ele não é mais admitido na presença divina para acusar nenhum de nós. Amém? Amém. Então fique tranquilo. O que aconteceu com Jó não vai acontecer com você. O que aconteceu com Josué no livro de Zacarias não vai acontecer com você. Por quê? Porque Satanás, destacado como acusador, ele foi excluído. O que fez ele ser excluído? O que fez ele cair? O que fez ele ser derrotado? O que fez ele ir perdendo cada vez mais as suas forças? A morte e ressurreição e entronização de Jesus. Então, Satanás aqui, depois da morte e ressurreição de Jesus, não é mais admitido na presença divina para acusar nenhum dos salvos. Então, por que você se acusa? Porque às vezes você peca, erra, mas você tem um advogado junto ao Pai, amém? Você Amém. não tem mais um acusador junto de Deus. Você tem um advogado para te defender e não mais te acusar. Então, note bem, o destaque aqui é sobre Satanás, o grande dragão. Ele, Satanás, é incapaz de causar qualquer dano à obra já realizada por Cristo. Amém? Amém. Então é isso que o Apocalipse 12 está nos ensinando. Que não adianta não adiantou nada a fúria dele, porque ele foi expulso. E nada ele pode atentar contra aquele que está assentado à destra do trono de Deus, veio aqui, morreu, ressuscitou e está reinando. Amém? Não tem como ele fazer nada. Então ele é incapaz de causar qualquer dano à obra já realizada por Cristo. Então é isso que o texto está destacando. Agora note bem, aí nós temos a Miguel aparece com seus anjos, e Satanás aparece com seus anjos, e há a guerra, e ele é lançado, né, para o chão. Então, segundo a tradição judaica, confirmada na carta de Judas, Miguel é um anjo de autoridade superior. Esse Miguel arcanjo, que é um anjo de autoridade superior, ele já havia disputado contra os planos de Satanás. Quando Deus ocultou o corpo de Moisés, Satanás queria o corpo de Moisés, talvez para fazer um ídolo de Moisés, né? Ou outra coisa. E Miguel entrou em contenda com ele. Bem, agora se houve ou não uma guerra literal
entre esses dois poderes no espaço, eu não sei. Devido ao conteúdo simbólico aqui do livro e da passagem. Mas parece indicar, sim, que Satanás sofreu a sua primeira grande derrota ao completar Jesus seu ministério terreno, amém? Que culminou na sua ascensão e no estabelecimento da igreja, amém? E a igreja ficou fiel até a morte. Em face da morte, não amaram a própria vida, e o sangue de Jesus teve um efeito tão grande que Satanás já estava decretadamente derrotado. Bem, e seria assim, né? A segunda derrota dele na prevalência da igreja contra as forças imperiais. E a final derrota de Satanás, quando ele por fim vai ser lançado aonde? No inferno. No lago de fogo, né? Muito bem. Então note bem que esta lição é muito importante para você. Se você não teve aquele curso do mundo espiritual ainda, algumas verdades aqui sobre Satanás, né? Ele matou Adão e Eva no jardim com a sua mentira, que os levou a pecar. Ele é a antiga serpente. Ele seduziu quem? Seduziu o mundo todo. Tá vendo esse mundo aí na TV e na internet que você conhece? Estão todos o quê? Seduzidos pelas ilusões de Satanás. Ele é o sedutor de todo mundo. Ele seduziu o mundo. Quando você arrependeu dos pecados e batizou em Cristo, você venceu a sedução de Satanás. Muito bem. Então, continuando aqui a ideia da lição. Ninguém pule na água, por favor. Continuando aqui a ideia da lição. Diz que aqui em Matuto não pode chover que acaba a luz. Nem inventar, né? Então, ele age no mundo terreno com seus demônios, não é? Ele não foi lançado para a terra? Então quem age no mundo? Então nós não podemos fazer parte desse mundo. Amém? Então, lembra que o Paulo disse que os filhos da desobediência têm um espírito atuando nele, não é? É o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele age no mundo terreno com seus demônios. E ele persegue a igreja estabelecida. Amém? Que dia que Satanás vai parar de perseguir a igreja? Nunca. Nunca. Talvez não vai perseguir na mesma maneira que perseguiu quando se uniu às forças imperiais de Roma. Mas sempre haverá oposição contra o reino de Deus. Está vendo? Mas a igreja o vence com o sangue do Cordeiro. Amém, irmão? Amém. E com a firmeza do seu testemunho. Então nós vencemos Satanás nos sujeitando a Jesus. É amando a Jesus. É crendo na sua salvação. É crendo que Ele é o Senhor e dando o nosso testemunho. Assim você vence quem? Satanás. Agora, se você afastar da igreja, se você não falar de Cristo, Satanás venceu você. Não é? Tem muitos que já foram vencidos. Então, Satanás tem só uma permissão temporária para agir. Satanás está agindo no mundo? Claro que está. Mas quanto tempo lhe resta? Pouco tempo lhe resta, né? Então Satanás tem só uma permissão temporária para agir. O seu tempo está afindando, né? Então qual que é a aplicação? Versículos 11 e 12a. A aplicação é que nós podemos festejar. Amém? Amém. Se o céu festeja, nós também festejamos o quê? A vitória sobre quem? Sobre Satanás. Porque se nós temos o sangue do Cordeiro e nós damos o nosso testemunho, e nós mesmo diante da morte
não vamos amar nossa própria vida para conservar o testemunho de Cristo, então nós podemos festejar. Amém? Festejai ao céu. Rejubilem os fiéis, porque o acusador está fora. Amém? Você vai para um lugar onde Satanás foi expulso já há muito tempo. Amém? Pode ficar tranquilo. Amém, meu Deus? Nós vamos para um lugar onde ele já foi expulso. E o terceiro quadro aqui, versículo 13 a 18. O terceiro quadro é a tentativa frustrada do dragão contra a mulher. Note bem. Versículo 13 a 18. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele se deu conta que ele caiu, né? Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Tirou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs o grande dragão em pé sobre a areia do mar. Muito bem. Então não vamos entrar no capítulo 13 hoje. Mas o terceiro quadro é o quê? É a tentativa frustrada do dragão contra quem agora? Contra a mulher. Já que ele não pode com o filho da mulher, ele tenta contra a mulher. E depois ele não vai destruir a mulher, ele vai tentar contra os restantes da descendência da mulher. Então o terceiro quadro, Edson, é a tentativa frustrada do dragão contra a mulher, né? Então, como não pôde impedir a ascensão e entronização de Cristo, ele se volta contra a mulher em sua ira. Tá vendo? Isso na verdade, é um retorno em maiores detalhes do versículo 6 aí que nós já lemos, né? Onde 1260 dias é substituído pela expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? Então a própria estabilidade e paz do Império Romano fez com que todas as oposições judaicas não impedissem o progresso da igreja. Você lembra que quando a igreja começou, sempre teve a oposição de quem? Dos judeus. Eles já mataram Estevão, eles perseguiram os cristãos, tiveram que ser dispersos. Os cristãos foram pelo império, onde Paulo pregava, ele tinha que sair fugido porque tinha o quê? Tinha perseguição. E depois tinha as controvérsias, porque cristãos judeus ali dentro da igreja queriam obrigar as pessoas a seguir a lei de Moisés. Está vendo? Então aqui nós temos, né, a ideia de que a igreja, apesar de todo o problema com o judaísmo, a igreja conseguiu sobressair, amém? Se estabilizar, se estabelecer. Então a terra abrir a boca e engolir, lembra o que na Bíblia? Qual outra passagem que a terra abriu e engoliu? A revolta de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e o seu irmão Arão. Né? A inveja, né, dos seus próprios irmãos levitas contra a escolha de Arão como sumo sacerdote. E aí a terra abriu e tragou todo mundo e resolveu o problema. Né? Então, essa ideia aqui da terra abrir a boca e engolir o rio que estava sendo lançado, lembra essa revolta de Coré, Datã e Abirão no deserto. E também aconteceu no deserto lá no Velho Testamento. Então o rio aqui pode significar o quê? Qual povo?
Os judeus. Só uma nação se levantou contra a igreja no princípio, né? Que eram os judeus. Muito bem. Então o inimigo frustrado, o que acontece aqui no quadro? Sua ira diminui ou aumenta? Aumenta, mas ele não desiste. Ele tenta e é derrotado, ele tenta e é derrotado, ele tenta e é derrotado, mas ele não desiste. Quanto mais derrotado, mais irado ele fica. E o diabo não é nem de longe um bom perdedor. Né? Um bom perdedor aceita quando o outro é superior e quando ele não pode vencer. Mas aqui não. O inimigo frustrado, sua ira aumenta, mas ele não desiste. E se o reino não pode mais ser destruído a partir de Israel, vamos acabar com a igreja que se espalhou pelo mundo. Era isso que ele queria. Vamos atacá-los por toda parte onde eles existirem. Está vendo? Então agora ele quer continuar a sua guerra contra os cristãos. Né? Então o capítulo 12 termina com um dragão. Dragão não, né? Um dragão. Né? O capítulo 12 termina com um dragão. Muito frustrado e muito irado. Muito frustrado, 1, 2, 3 vezes derrotado. E agora, ele está onde? Olhando para onde? Para o mar. Ele está sobre a areia, de frente para o mar. Tanto a areia quanto o mar significa multidões, povos, nações. Então, o capítulo 12 termina com o dragão frustrado 1, 2, 3 vezes, muito irado, e agora, olhando para os povos desse mundo, ele aguarda reforços, unir forças com ele para continuar a sua guerra contra os santos. Então aqui na terra, o conflito não acaba, mas não estamos sozinhos. Amém. Então glória a Deus, né, povo?